Glória a Deus. Os propósitos de Deus. Segundo a palavra de Deus, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler ali até o versículo de número 8, do 1 ao 8. E queremos destacar o versículo 17 do capítulo 3 e também o versículo 6 do capítulo de número 8. 3 de Eclesiastes, versículo 17, disse assim: Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, pois há um tempo para todo o intento e para toda a obra. E lá no capítulo 8, verso 6, diz a Bíblia: Porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele. Embora o mal do homem seja grande sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos dizer que ouvimos sempre a palavra de Deus no capítulo 3 de Eclesiastes, falando acerca do tempo, que há tempo para todas as coisas debaixo da terra, e na sua grande maioria nós não nos detemos nessas particularidades, observando que há 28 situações em que Deus opera, onde nós agora queremos ler. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar o que plantou, de matar, de curar, de derrubar, de edificar, de chorar, de rir, de plantear, de dançar, de espalhar pedra, de juntar pedra, de abraçar, de afastar, de abraçar, de buscar tudo, de se perder, de guardar, de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Nós vamos ver, com alguns detalhes, o propósito de Deus para a humanidade. E nós vamos ver aqui 28 situações em que Deus trabalha. Nós não podemos ignorar essa situação. Por exemplo, Deus trabalha no nascimento. Trabalhou no nascimento de Jesus, da concepção virginal de Maria. Há tempo de nascer e Jesus veio na plenitude dos tempos, mas há tempo de morte, há tempo de morrer. E se fôssemos pensar nas agruras da morte de Cristo, nós não queríamos que isso acontecesse, mas seria impossível o resgate da minha e da tua vida se ele não morresse. Por isso que Deus diz, há tempo de nascer e tempo de morrer. Olhando nós para Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele no Getsemane, ele diz assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Aleluia. Logo, Jesus estava entendendo que aquele plano de resgate para a humanidade era nobre. E Jesus estava sentindo que quando Jesus, recebesse a carga do pecado da humanidade sobre o seu corpo, ele estaria afastado, separado da presença de Deus. Foi por isso que ele não queria ir até a cruz. Mas ele disse a Deus: não faça a minha, Senhor, mas faça a tua vontade. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Quando Jesus nasceu foi uma festa. Os reis magos foram lá celebrar, houve festa no céu, Jesus se fez carne e habitou entre nós, mas quando ele morreu houve trevas na terra. Mas na morte de Jesus havia um propósito. E Deus vem falar aqui, nessa oportunidade, que ele tem propósito quando nasce e quando morre. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Quando nós vamos observar que enquanto uns plantam no Evangelho, outros colhem, nós olhando a figura de Gideão, Gideão foi chamado quando ele colhia. Estava lá no lagar. Aleluia. Nós vamos ver a história de Gideão, e ele foi chamado para uma grande colheita, para um grande desafio.
foram dados a eles 32 mil almas, depois 22, ficou em 300, e foi a maior vitória de Deus através de Gideão, naquela vitória maravilhosa. Há tempo de matar e há tempo de curar. Se formos olhar a situação da nação de Israel em todo o seu tempo, quando peregrinou na terra, toda vez que a nação de Israel se afastava de Deus, sofria as agruras dos povos vizinhos, porque o próprio Deus permitia guerra contra a nação de Israel. Havia tempo de guerra. Nós vamos observar na vida de Davi, que Davi foi um guerreiro. O próprio Senhor diz que nas mãos de Davi tinha muito sangue, enquanto que na vida de Salomão, no reinado de Salomão, foi um tempo de paz. Aleluia, não havia guerra. Salomão tinha paz com os seus vizinhos. Há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Se formos olhar a vida de Sansão, por exemplo, nós vamos ver que Sansão, mesmo sendo débil, inconstante, mesmo saindo muitas vezes fora da presença de Deus, ele foi um homem levantado para derrubar os muros dos filisteus. Aleluia! Havia tempo de edificar e tempo de derrubar, de construir e de derrubar, tempo de chorar e tempo de sorrir. Todos nós temos essa situação na nossa vida, e em cada uma das situações que nós podemos estar enfrentando agora, Deus está no meio com o seu propósito. Aleluia! Há tempo de pranto e tempo de dança. Quando Israel estava lá sofrendo perseguições, com a falta da presença de Deus, Davi foi lá buscar a arca, e Davi vinha dançando no meio daquele populacho, no meio daquele povo, porque ele se sentia alegre. Havia muito pranto porque a presença de Deus não estava ali, mas agora havia até dança, porque Davi sentia a presença de Deus. Existe tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Quando surge Elias, o primeiro profeta da nação de Israel, aleluia, a Bíblia diz que ele juntou lá 12 pedras, tipificando as 12 tribos de Israel, porque os povos, a nação toda, a nação como um todo, estava esparramada, estava espalhada. E Davi vem, monta o altar, juntando as pedras, tipificando as 12 tribos de Israel, e desce fogo do céu. São mortos ali os profetas de Baal, de Aserá, e Israel volta a temer a Deus, dizendo que só o Senhor é Deus, porque aquele tempo era tempo de juntar pedras. Aleluia! Nós sabemos que com os reis de Israel, com os reis de Judá, eles fizeram o que era mal perante o Senhor, e o Senhor permitiu o exílio. Foram 70 anos de sofrimento, de exílio, e Deus permitiu que Esdras e Neemias retornassem e reconstruíssem a Jerusalém. Tempo de juntar pedras. Quando começa o exílio, tempo de esparramar as pedras. O templo foi destruído. Quando retorna Neemias, tempo de juntar pedras. E para tudo tem o propósito de Deus. Aleluia! Tempo de abraçar e tempo de separar, tempo de buscar e tempo de perder. Muitas vezes nós, como cristãos, vivendo uma filosofia triunfalista, uma filosofia do determinismo, do eu posso, eu vou enriquecer, eu vou comprar, eu vou adquirir, nós achamos que tudo é juntar, que tudo é ganhar, aleluia. Mas vem tempo de perder também. E nós precisamos entender que Deus está na situação de buscar e perder, de guardar e de jogar fora. Aleluia! Diz a palavra de Deus no livro de Ezequiel que um dia o ser humano será tão valioso que o ouro e a prata serão encontrados no meio da rua. Aleluia! Tempo de jogar fora.
Tudo tem o seu propósito. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de desfazer alguma coisa, de desfazer situações, e tempo de construir novos amigos, novas situações. Aleluia. Tempo de se calar. O próprio Ezequiel diz a palavra do Senhor que um dia Deus falou para ele: Ezequiel, eu vou grudar a tua língua no céu da tua boca, e tu só vai falar para Israel quando eu permitir e eu te disser o que tu tem que falar. Aleluia. E Ezequiel viveu o tempo de se calar, e depois ele falava quando Deus mandava. Aleluia. Muitas vezes nós temos que nos calar, e nós estamos querendo púlpitos, nós estamos querendo projeções, nós estamos querendo ser ovacionados, e é tempo de ficar quieto. Aleluia. Aleluia. Em contrapartida, há tempo de falar. Irmãos, a Bíblia registra: há tempo de amar, há tempo de odiar. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo lá no 3, verso 8, há tempo de amar e tempo de odiar. Aleluia! E o paradoxo mais assustador do capítulo 3 de Ezequiel está no 8, tempo de guerra, senhores, e tempo de paz. Aleluia! São 28 situações, segundo Eclesiastes capítulo 3. Aleluia, é assustador. Nascer, morrer, plantar, colher, matar, curar, derrubar, edificar, chorar, sorrir, patriar, dançar, espalhar, juntar, abraçar, separar, buscar, perder, guardar, jogar fora, rasgar, coser, calar, falar, amar, odiar, guerra e paz. 28 situações que está Deus propondo à humanidade. Eu passo a entender que nem tudo é do jeito que a gente quer, que a gente gostaria que fosse. Aleluia. Aleluia. Lá no capítulo 8, a última, tempo de guerra, eu quero crer que nós estamos no tempo de uma falsa paz. Nós estamos no tempo de guerra. Eclesiastes 6, verso 10 a seguir, o apóstolo fala aos Efésios a proposta da armadura. Você não dança de armadura, você não brinca de armadura, você luta com armadura. Você não vai ao supermercado, você não vai ao play, você não vai ao shopping, você não vai à praça de armadura. Você vai à guerra. Nós estamos em meio à guerra, e muitos por aí estão pregando tempo de paz, de triunfar, de conquistar, de ser vencedor. Aleluia! E nós estamos vendo aí um caos generalizado. O caos social é o mais degradante, o mais latente, podemos assim dizer, em todas as camadas sociais, e passo a ver e perceber também que nós estamos deixando a desejar, porque se está uma bagunça, o problema é dos líderes espirituais que estão também se corrompendo. Aleluia! Aleluia! Estamos em tempo de guerra. E lá no capítulo 3, verso 17, diz a Bíblia, com todos esses propósitos proposto ao cristão, aleluia, no 17 diz, eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio. Vai julgar o justo e o ímpio. Ninguém vai escapar. Diante desses propósitos, ninguém escapa. Aleluia. E também, pois há um tempo para todo o intento e para toda a obra. Observando essas 28 situações, cabe uma pergunta: qual é a direção de Deus? Qual é e o que Deus quer? Aleluia. Lá no capítulo 8, versículo de número 6, diz a Bíblia, porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele. Tudo está no controle de Deus. Esse capítulo 3 de Eclesiastes fala da onisciência de Deus, da onipotência de Deus, dos atributos de Deus.
Aleluia, ele é imutável, ele tem todas as coisas no seu total controle. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, o dia do julgamento vai chegar diante desses propósitos. Aleluia. Quem quer paz em tempo de guerra será julgado. Aleluia. Segunda coisa, o tempo do mal chega ao fim. Está aí no versículo 17. Não existe tempestade que perdure. Não existe situação que não mude. É só você conhecer Bíblia, conhecer as histórias de Israel, dos personagens bíblicos, você vai ver que eles têm dispensações. Que uma situação muda em consequência da outra. E em tudo isso tem um propósito de Deus. A terceira coisa, qual é a dispensação que nós estamos vivendo? Será que nós estamos no tempo de plantar ou de colher? Será que nós estamos no tempo de matar ou de curar? De derrubar ou de construir? Será que é tempo de chorar ou tempo de sorrir? Com tantas almas se perdendo, eu quero concluir, parafraseando, contextualizando, que é tempo de chorar. Onde estão as almas? Aleluia. Aleluia. Há tempo de prantear e dançar. Quem sente a presença de Deus hoje para dançar na presença de Deus? Aleluia. Aleluia. Há tempo de espalhar e de juntar. Qual é o tempo? Qual é a dispensação que nós estamos? Aleluia. Tempo de buscar e tempo de perder. Já pensou se a dispensação é perder? Aleluia. Fica só a nossa vida e Deus a preserva. E o nome dele é glorificado porque até em perder ele tem propósito. Aleluia. Tempo de rasgar, tempo de coser. Se o tempo é de calar. Aleluia. Se o tempo é de falar. Qual é a dispensação que nós estamos agora? Eu gostaria de identificar, eu gostaria de saber. E a quarta coisa, o que fazer? Que dispensação nós estamos? O que fazer? Para tudo, identifique dentro dessas 28 situações em qual dela nós nos encontramos. Eu me encontro, você se encontra, cada um na sua. Aleluia. E em qual situação que a igreja se encontra? Qual é a situação? Para tudo, a quinta coisa, direção de Deus. Sem a direção de Deus, não existe vitória. Mesmo que a direção de Deus seja separar, haverá vitória. Mesmo que a direção seja jogar fora, haverá vitória. Mesmo que a dispensação seja guerra, haverá vitória. Basta saber em qual dispensação nós estamos e qual a direção de Deus. O que Deus quer? A sexta coisa, Deus está acima de tudo. Deus tem todo o controle de todas as coisas. Ele é imutável. Ele é soberano. Embora venhamos querer derrubar, ele está dizendo para edificar. E o que ele quer irá prevalecer. Portanto, não lute contra a sua dispensação. Não lute contra o propósito que Deus tem na sua vida. Vá de encontro a ele em meio à oração. Descubra com Deus a sua resposta. E você vai ver a glória de Deus. Porque até quando nós perdemos, nós somos vitoriosos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está acima de tudo, de todas as coisas. Pare, medite na palavra de Eclesiastes 3, do verso 1 ao 8. Você vai ver 28 situações que nós podemos nos encontrar, segundo esse texto, Eclesiastes 3, verso 1 e 8. Existem inúmeras outras situações na palavra do Senhor, mas a palavra de hoje é esse, o propósito de Deus em Eclesiastes 3, verso 1 e 8. Lembrando que Deus julgará segundo o propósito de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Não pense os senhores que nós estamos num tempo de paz. Aleluia. Aleluia.
Basta ver as almas aos milhões descendo ao inferno. Eu creio que nós estamos no tempo de chorar, prantear. Existem duas situações, chorar e prantear aqui pelas almas. Existe tempo de falar, tempo de se calar, buscar a Deus, descobrir na sua direção o que Ele é, o que Ele quer de nós. Aleluia. Qual situação nós estamos? Será que temos que gemer, sorrir? Aleluia. Vá até o fim, e pode ter certeza que Deus mudará essa situação na direção de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus.